sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, do benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje, nesse programa, que é o programa 73, vamos ver o que é que Emmanuel fala acerca da questão 334. Essa questão está no capítulo 39, que é o capítulo que fala das sociedades espíritas. E a questão 334, ela inicia o comentário de Kardec sobre as sociedades propriamente ditas. Então, ele vai resumindo para a gente dizendo assim: tudo o que dissemos sobre os médiuns em geral aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Estas, todavia, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem dos próprios laços que unem seus membros. Tendo sido frequentes os pedidos de esclarecimentos sobre a organização destas, nós os resumiremos aqui em algumas palavras. Vale a lembrança que à época de Kardec não havia ainda os centros espíritas. Na verdade, eram reuniões familiares, reuniões domésticas, né, que eram feitas. E nós temos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril, o primeiro centro espírita que se tem notícias, né? Embora reuniões já ocorressem, e a gente na história do espiritismo sabe que até aqui no Brasil, graças aos homeopatas, tudo isso já haviam as reuniões mediúnicas, né? Mas não com essa perfeita organização que é que Kardec vai propondo, né? Vamos pensar, meus amigos, eu viajo um pouquinho, né? Tenho a pretensão de pensar na cabeça do codificador. Não poderia ser uma pessoa desorganizada, uma pessoa atabalhoada, não poderia ser. Porque vocês pensem bem, a filosofia está ali, a doutrina está ali, mas ele pensa na maneira da divulgação da doutrina. E há melhor espaço, né, para essa divulgação do que o centro espírita, do que a casa espírita. E aí ele vai falando em sociedade, por quê? Porque uma coisa é alguém ser, me perdoa a expressão, o dono do pedaço, o dono da casa. A outra coisa é a gente entender como a casa de Jesus, a casa dos espíritos, mas como Jesus e os espíritos não vão poder pagar a conta, nem assinar os papéis, né? Então nós estamos administrando algo que não nos pertence. Então ele vai tirando a questão do pertencimento, pertencimento não, da ditadura do domínio, né? Do domínio mesmo, e ele vai entrando na questão da fraternidade, na questão da divisão de tarefas, né? Que isso tudo vai gerando um respeito entre nós, uma harmonia entre nós, que é importantíssimo na constituição de qualquer empreendimento, né? E principalmente o empreendimento moral, tal qual se apresenta a Casa Espírita. A Casa Espírita é um empreendimento moral. Então, as pessoas começam a pedir a ele, como é que a gente vai fazer, né? Sabendo já de antemão que não poderíamos continuar naquele critério das casas das pessoas, da casa espírita, nas casas das pessoas. A gente precisava de alguma coisa com uma consistência maior, né? com uma perpetuidade maior, e tirando até a questão desse protagonismo que poderia gerar, e às vezes gera,
dissensões, gera exclusões, determinadas posições que não são aquelas que Jesus ensinou. E assim ele vai, sendo esse grande esclarecedor. E é muito interessante, meus queridos, que muitas de nossas casas espíritas seguiram esse modelo, e seguem. E a gente vê que as coisas vão dando certo, Vão dando certo, vai sendo aquele clima de auxílio, porque ninguém pode fazer tudo sozinho. E essa é uma grande dificuldade, quando a gente se julga dono. E não existe um único modo de fazer as coisas. Então, quando a gente pensa em sociedade tem que ter escuta, tem respeito, tem entendimento. Então, Kardec fala assim: o espiritismo, que mal acaba de nascer, é ainda diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência, por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os membros daquilo que se poderia chamar uma associação. Este laço só pode existir entre aqueles que nele veio o objetivo moral, compreendem-no e aplicam-no a si mesmo. E Kardec crivou o aplicam-no a si mesmo. Então, olha só, meus amigos, a gente numa diretoria, a gente só vai poder assim ser de sucesso se tiver esse laço, Enquanto a gente vê o objetivo moral, quando a gente compreende esse objetivo, quando a gente está na luta para nós mesmos. É interessante que aqui na casa de Teresa Dávila tem vindo amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro, para fazer os estudos. E quando os irmãos chegam, a gente se abraça, há uma alegria. E aí os próprios amigos da casa, os irmãos frequentadores, falam assim: puxa, vocês são amigos mesmo. Porque não é a nossa amizade só no momento que estamos diante do microfone na locução. Há uma vibração intensa entre nós, um carinho profundo, Nós vibramos muito, nós que nem sempre podemos estar no presencial, na rádio, a gente está na gravação, mas a gente vai acompanhar na programação. E como a gente vibra para o nosso Eduardo, nosso André, nosso Nogueira, nossa Fátima Miranda, nosso Moisés, nossa Nádia, esses amigos estão presentes, estão no presencial ali muitos dias da semana. Como nós vibramos. Então, quando nós podemos nos encontrar, a gente se abraça. E a Miranda fala até assim, pra gente: a gente durante o sono físico, a gente se encontra, eu tenho certeza. Então, esse elo de amizade que faz com que a gente não entre em competição. Não há competição. A gente se entreajuda, A gente vibra uns pelos outros. E essa energia, esta postura faz com que tudo possa funcionar um tanto melhor. Que é a vibração de ajuda, é a vibração de carinho, é a vibração de respeito entre nós, E aí continua Kardec: entre aqueles que nele, quer dizer, no espiritismo, apenas veem fatos mais ou menos curiosos, não poderia haver um laço sério, colocando os fatos acima dos princípios. Uma simples divergência na maneira de encará-los pode dividi-los. Então é a questão do fenômeno. Se eu acho que casa espírita é só local para produzir fenômeno, e eu fico no fenômeno em si, no passe, ou em outras atividades, até, meus amigos, me perdoem falar, no serviço assistencial. Às vezes eu paraliso no serviço assistencial. E aí, na verdade, o que a gente faz não é nada mais, nada menos, e às vezes muito menos do que uma ONG. Uma organização não governamental que não tem vínculo religioso, Então, o que vai dar o diferencial na casa espírita, até no trabalho assistencial? É a visão do espírito imortal, é a visão espírita. Se eu não tiver estudo e se eu não pautar por esta compreensão, eu fico na tarefa pela tarefa. A mesma coisa o trabalho mediúnico. O que vai caracterizar o trabalho mediúnico espírita?
É a visão espírita que eu tenho da tarefa, não é? Como espírito imortal, a mediunidade tem que ser útil, produtiva, exige um preparo, não é só naquele momento. Então a gente vai estudando, se esforçando muito para estarmos à altura dos bons espíritos que nós chamamos para a tarefa. Isso faz a diferença, porque o fenômeno pelo fenômeno, outros setores espiritualistas desempenham, apresentam. Então, se a gente não tiver uma compreensão, a visão do fato, né? A aplicação a nós mesmos, a gente fecha a casa ou quebra uma diretoria, tudo isso, só porque um pensou diferente do outro. Então, por uma ideologia diferente, até por um time diferente, por um partido político diferente, isso serve como motivo de dissensão. Por quê? Porque o objetivo não foi o mais forte. E continua Kardec falando: o mesmo já não se dá com os primeiros, quer dizer, aqueles que veem o objetivo moral, compreendem-no e aplicam-no a si mesmos. Porquanto, sobre a questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Também deve-se notar que, por toda parte onde eles se encontrem, uma confiança recíproca os atrai uns para os outros. A benevolência mútua que reina entre eles exclui o vexame e o constrangimento, que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para si. Uma sociedade onde tais sentimentos fossem partilhados por todos, onde se reuniriam com o objetivo de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na esperança de ver coisas mais ou menos interessantes ou para fazer prevalecer sua opinião, uma tal sociedade, dizemos, seria não apenas viável, mas indissolúvel. É muito lindo quando Kardec faz essa benevolência, essa confiança, né? Para não haver constrangimento. Aí o orgulho, a vaidade, a contradição, né? O egoísmo. Por quê, meus amigos? É pela obra, né? Então, qualquer um que faça parte dessa sociedade, a qualquer momento, pode ser aquele elemento inspirador. Aquela pessoa, aquela alma que vai descobrir alguma coisa mais fácil, né? Que vai descobrir um elemento facilitador. Não estou falando em termos de facilidades materiais, não, mas é uma forma mais abrangente de resolver os problemas, porque muitas vezes há um problema, por exemplo, na tesouraria. E aí, coitado do tesoureiro, eu sempre falo coitado do tesoureiro, eu oro, porque é assim, né, meus amigos? Cada espírita lida com poucos recursos. E aí a gente tem que puxa daqui, puxa dali, puxa de acolá, para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? E a tesouraria que começa a esticar, a pensar, é uma postura bem difícil, né? A fixar prioridades. Então, talvez o tesoureiro está muito, coitado, preocupado. Aí daqui a pouco alguém da secretaria tem uma ideia. Olha só. Ou alguém do Conselho Fiscal, não é? E aí a gente vai trocando como irmãos. Isso é importantíssimo, né? E isso faz com que a gente passe a se gostar, a se amar, a confiar, né? Isso é que vai ser com que a sociedade seja, como ele diz, não apenas viável, mas indissolúvel. A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos, desse ponto de vista, nos leva a dizer que no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem ter em vista a multiplicação, através de pequenos grupos, do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, eu adoro isso, visitando-se, permutando suas observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia religará todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade que traz o cunho da caridade cristã. Olha, meus amigos, isso é muito bom.
essa troca, e toda vez que eu vou a uma casa espírita, eu lembro esse conceito que Kardec nos traz, que é essa aliança entre nós, não é? Então, a gente vai a uma casa, outra casa vem à nossa casa, e a gente fala a mesma linguagem, porque somos espíritas, somos cristãos. Esse clima de fraternidade é o objetivo de Kardec, e por isso, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, comentando essa questão, ele envia, através de Francisco Cândido Xavier, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 7 de outubro de 1960, uma página intitulada Aliança Espírita. E ele fala assim: aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com a cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem na posição em que se coloca, e toda posição renova as perspectivas. União desse modo, para nós, não significa imposição de recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Gente, essa visão das nossas necessidades e que a gente está na tarefa, porque se necessita, nós não somos ainda os missionários, né, da organização espírita necessitados, e é só a gente pensar como nós estaríamos se não tivéssemos a tarefa. Eu estou falando aqui, nós que temos assim a posição de direção de casa espírita, fazendo parte de uma diretoria, de um colegiado, a gente necessita disso até para esquecermos do mal que muitas vezes nos caracteriza, né? Ou ocupa o nosso tempo. Então, é esse respeito que a gente deve uns aos outros, meus amigos. Não vale a pena brigar, dissolver diretoria. Sabe por quê? A necessidade de compreensão é nossa. Sairá um companheiro, virá um outro, com outras características, ou até com as mesmas, para a gente aprender a conviver. É esse o grande objetivo, né? E ele continua dizendo assim: iniciemos assim a nossa edificação de concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Porque é assim, meus amigos, eu critico o outro, mas o outro também tem do que me criticar. Ou será que a gente acha que somos, como minha avó falava, a palmatória do mundo? A palmatória é até uma coisa ruim, né? Mas é assim que bate em todo mundo. A gente tem muito a aprender ainda, né? Então, ao invés de a gente criticar, vamos ajudar. E às vezes, quando a gente vai ajudar, dando uma opinião, a gente começa a entender como é que o outro pensa, como é que o outro sente. Isso nos ajuda sobremaneira. Nos ajuda sobremaneira e nos leva sobremaneira o entendimento. Então ele continua: zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes, a própria alma, exaurindo-lhes as forças. E aí a pessoa está fazendo o que ela pode, como sabe, né? E mesmo fazendo pouco, é aquilo que ela sabe que ela consegue fazer e que ela entende como sua tarefa. Aí a gente começa a apertar, começa a criticar. Na verdade, isso não fortalece ninguém. Interessante que eu pensava hoje, eu vinha ouvindo o audiobook do Vida Feliz, né, da Joana de Ângeles, e vinha meditando sobre isso, né? O quanto a crítica destrutiva, a briga, né? Conflito, confronto, o quanto isso exaure as forças. Existe até um chakra, já que estamos conversando sobre mediunidade, que é o chakra gástrico, né? Como se fosse um buraco no estômago, após um aborrecimento desse tipo, desse jaez, desse naipe.
Então, meus amigos, a gente tem que ver, não é? Assim como naquele momento em que vem uma discussão, uma crítica, uma situação, eu me sinto enfraquecido, será que eu tenho o direito de enfraquecer meu irmão? Pensemos nisso. E continua Emmanuel a nos falar. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhe o concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias no socorro aos doentes, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo. E se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento, através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Gente, eu repito muito alguma coisa que eu aprendi nas Irmandades Anônimas. Quanto mais eu aperto as mãos, quanto mais eu tento controlar, mais as coisas me escapam. Então, às vezes, tem aquele companheiro que vem quando ele pode no trabalho assistencial, ou às vezes ele não é completo no trabalho que lhe compete fazer. Ele está nas dificuldades dele. Mas que a gente incentive o que ele faça, não o que ele não faz. Eu lembro, gente, assim que o Altivo, o nosso presidente fundador lá do Leon Denis, desencarnou, Dr. Erma mandou um recado para mim. Eu fiquei responsável pelo trabalho do atendimento espiritual, desobsessão. Ele virou e falou assim: minha filha, realce o que está certo, privilegie o que está certo, priorize o que está certo. Por quê? Um momento de crise, um momento de dificuldade. Se a gente, com isso, começar a falar tudo que está errado, daqui a pouco os trabalhadores todos se afastam. Vamos estimular, priorizar e divulgar o que está certo, isso serve de ânimo. E aquele que não está bem, eu posso falar, gente, porque já são 18 anos. As pessoas se estimulam e se esforçam para fazer o melhor. E ele continua dizendo, Emmanuel, educarás ajudando e unirás compreendendo. Toda vez que eu ajudo e toda vez que eu compreendo, eu estou educando. E a tarefa de Jesus é educativa. Jesus, diz Emmanuel, não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Gente, se a casa é de Jesus e a gente se considera discípulo de Jesus, o amor vai ter que ser a meta. Vai ter que ser a meta. Eu tenho que me esforçar para vivenciar esse amor. E aí Emmanuel encerra nesse parágrafo dizendo assim: e Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar desde já o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, queridos, que esta lembrança possa servir para todos nós, trabalhadores das instituições espíritas, diretores, coordenadores de tarefa, né? Que a gente possa terminar com aquela musiquinha, eu não vou cantar não, da canção: seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.